Olá, desbravador e desbravadora, que bom que você está aqui mais essa vez para acompanhar conosco essa série aí de estudos bíblicos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o plano da salvação. No estudo anterior, o João esteve aqui falando um pouco sobre o maior desastre da história, que foi a queda de Adão e Eva ao pecarem, ao cederem o desejo, a vontade de experimentar daquele fruto. Eles acabaram pecando, desobedeceram a Deus e por conta disso esse pecado passou para todos nós. E hoje, desde que nascemos, desde um bebezinho que nasce, que acabou de nascer, ele já tem essa mesma natureza, essa natureza pecaminosa. E no final do estudo, João deixou uma pergunta: será que Deus deixaria a gente assim, nessa condição de pecado? Qual seria a reação de Deus a tudo isso? E hoje eu quero convidá-la a abrir a Bíblia para a gente entender qual que foi a atitude que Deus tomou, vendo esse cenário, vendo que Adão e Eva acabaram desobedecendo a vontade dele, desobedecendo o que ele já tinha, previsto ali, que não era para acontecer. Mas a gente vai ver qual que foi a atitude de Deus. E eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis, o capítulo é o 3. Os versículos são do 8 ao 10. Lá diz o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então aqui nós vemos Deus indo atrás do homem. Adão e Eva pecaram, eles desobedeceram, e o que Deus faz? Deus vai atrás deles. Deus busca Adão e Eva, porque Deus não queria que aquele relacionamento que eles tinham construído acabasse ali por conta daquilo. Sabe quando você se desentende com um colega e você pensa, poxa, aquela pessoa falou o que não devia, fez o que não devia, mas eu gosto tanto daquela pessoa, eu vou lá pra gente tentar conversar de novo. E foi o que Deus fez. Deus foi atrás de Adão e Eva para conversar com eles e se entenderem novamente, Mesmo apesar de que, depois do pecado, aconteceram algumas coisas com o homem. A natureza do homem se tornou corrompida. O que isso significa? Que todos os pensamentos, todas as atitudes são maus se não estiverem sob o controle de uma força maior, no caso Deus. Ou seja, se eu não estou sob o controle de Deus, se eu não penso na vontade de Deus, os meus primeiros pensamentos, as minhas primeiras atitudes vão ser ruins, vão ser pensamentos maus e coisas que não agregam na minha vida. E então, Deus não poderia nos deixar dessa maneira. Deus vai atrás de nós. E hoje, apesar de qualquer pecado que nós cometamos, qualquer erro que nós fizermos, é importante você ter a consciência que Deus sempre vai te dar uma possibilidade, Deus sempre vai atrás de você para que você e Ele possam ter um relacionamento novamente. Isso é muito importante você ter em sua mente. E agora, eu gostaria de compartilhar com vocês um outro versículo da Palavra de Deus, que se encontra lá em João. O versículo é o 3, o capítulo é o 3 e o versículo é o 16. Vamos abrir a Bíblia. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que esse verso tem para nos dizer é algo simplesmente maravilhoso. Aqui está dizendo que se nós crermos em Jesus, que foi quem veio até a terra e morreu por nós, pagou os nossos pecados, se nós crermos nele, se nós crermos nesse sacrifício, tivermos fé no Filho de Deus, nós não vamos perecer, mas nós vamos ter a vida eterna. Isso é algo maravilhoso. A gente estudou um pouquinho no estudo anterior que todo aquele que desobedecesse a Deus, o pecado, todo aquele que cometesse o pecado, o salário do pecado é a morte. Adão e Eva deveriam morrer, mas não é uma morte
não é uma simples morte, é uma morte eterna, para nunca mais sobreviverem. Agora, Adão e Eva já morreram, porém, agora, sabendo que Jesus morreu pelos nossos pecados, nós temos a esperança de um dia lá no céu nós vermos Adão e Eva. Eles podem, através do sacrifício que Jesus teve, ter a chance de, apesar da morte aqui terrena, um dia ressuscitar e ver Jesus nos céus. Isso é algo maravilhoso, desbravador. Todos nós temos essa esperança. Jesus enviou o seu Filho, que não tinha nenhum pecado. Ele pagou por todos os nossos pecados, toda a nossa natureza pecaminosa que nós temos e que faz a gente cometer pecado, caiu sobre Jesus. E em vez de nós morrermos, Jesus morre em nosso lugar, para que nós tenhamos a esperança de morar no céu com Jesus. Isso é algo simplesmente maravilhoso. E a partir disso, nós temos a oportunidade de ter uma vida diferente. A partir do momento que nós aceitamos isso em nossa vida, as nossas atitudes mudam, a gente começa a fazer o bem, começa a praticar a justiça, começa a amar as outras pessoas, assim como Jesus fez. Essa é a forma de você mostrar que você aceitou esse sacrifício de Jesus. É pelas suas atitudes, é às vezes você deixar de fazer algum xingamento, às vezes você deixar de ser mal educado com o pai e com a mãe. Pequenas mudanças, são atitudes que a gente toma na nossa vida que mostram que nós somos pessoas diferentes, pessoas que amam os outros, pessoas que amam a Deus e amam o próximo também. Eu fico muito feliz de compartilhar essa palavra com vocês, espero vê-los no próximo estudo também, e nunca se esqueça de que Deus, sempre vai te dar a oportunidade de você estar mais perto dele. Procure isso, busque Jesus, busque o Senhor na palavra dele, busque ele na natureza, busque ele através das outras pessoas e ame as outras pessoas e ame o Senhor com todo o seu coração, que você é muito bem-aventurado. Amém? No nosso próximo estudo, a gente vai estar aqui novamente, dando continuidade a essa série de estudos bíblicos, e eu espero ver você aqui novamente.